Galera, então vamos falar agora do juro composto. Vamos entender como é uma capitalização a juro composto. Bom, se você chega no banco com R$1.000, tá? E coloca esses R$1.000 no banco, num título, numa capitalização que renda aí a juro composto, vamos supor que a taxa desse rendimento seja uma taxa de 10%. Então, o seu rendimento vai ser de 10% ao mês, tá? Uma taxa de 10% ao mês. Então, o cara coloca R$1.000 lá nesse investimento, no banco. Quando passar um mês, que ele for voltar lá no banco para ver quanto é que ele tem, ele vai ter R$1.000 mais 10% de R$1.000, que é 100. Então, ele vai ter R$1.100. Beleza. Então, nesse primeiro mês, ele já tem um montante de R$1.100. Tá. No segundo mês, a taxa de 10%, ela vai agir em cima do montante que se acumulou ao término do primeiro mês e não do capital que foi investido no começo dessa situação. Não é em cima dos 1.000, é em cima dos 1.100. Ah, Raul, então a taxa ela age em cima do valor acumulado, em cima do valor que se acumulou no mês anterior. Exatamente. Então, quando for no nosso segundo mês, os 10% que vão atuar, vão agir em cima dos 1.100, que foi o valor que se acumulou ao término do primeiro mês. Então, você teria o quê? Como montante, no final do segundo mês, você teria R$1.100 mais 10% disso, que é R$110. Então, R$1.100 mais R$110, você teria R$1.210. Entende? Então, eu quero que você perceba é que a diferença do juro simples para o juro composto é que no juro composto a taxa ela fica agindo em cima do valor que foi acumulado, em cima do valor que você tem no mês anterior. E no juro simples, a taxa age em cima do capital que foi investido inicialmente. Então, esses nossos 10% aqui desse exemplo que eu estou dando vão agir sempre em cima do valor que se acumulou no mês anterior. Esse exemplo que eu estou falando aqui, pessoal, ele está na página 3 do seu material. Se você for dar uma olhadinha lá, onde tem cálculo do montante, é exatamente o exemplo que eu estou dando. O cara entrou com R$1.000 no primeiro mês e no final ele tem um montante de 1.100. No segundo mês, o cara tem os 1.100 saindo com um montante de quanto? De 1.210. No terceiro mês, o cara vai ter o capital de 1.210, onde vai agir 10% em cima desse valor, que é 121, vai ter então um montante de quanto? De R$1.331. No quarto mês, você vai ter o capital de R$1.331, onde vai agir 10%, que vai ser no caso R$133,10. E aí, quando você fizer essa continha, vai dar 1.464, uns quebradinhos. Ou seja, perceba que a taxa ela age sempre em cima do valor acumulado no mês anterior. Tudo bem? Bom, vamos ver um exemplo dessa situação de juro composto. Antes disso, entenda que tem uma formulazinha para se calcular o juro simples e tem uma formulazinha também que a gente usa nas situações de juro composto. No juro composto, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui que diz que o montante é sempre igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa. Tudo isso aqui, 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Tá? Não esqueça que em toda situação de matemática financeira, o que é o nosso montante? O nosso montante é o capital mais o juro. Isso aqui você não pode esquecer nunca. Então, essas duas relaçõezinhas, elas vão servir para a gente resolver as questões de juro composto. Vamos resolver agora o nosso exemplo número 1, para você entender melhor. Vamos lá. Turma, o nosso exemplo número 1 de juro composto, ele está na página 3 do seu material. Vamos ler junto. Eu já coloquei os dados aqui para você analisar comigo. Ele fala assim, ó.
um investidor quer aplicar a quantia de R$800 por 3 meses, a uma taxa de 8% ao mês, para retirar no final desse período. Quanto é que ele vai retirar? Pessoal, eu quero saber quanto é que eu vou resgatar daqui a um tempo, de um certo valor inicial que eu coloquei, que é de R$800. Então, a esse valor inicial que eu coloquei, eu dou o nome de capital, eu chamo de capital. A taxa, ele está falando na questão que é de 8% ao mês, então eu escrevo 8% A.M, beleza? O tempo aí, ele está dizendo que o tempo que vai transcorrer é um tempo de 3 meses. Tá aqui, 3 meses. Coloquei todas as informações. O que é que ele quer saber? Ele quer saber quanto vai ser resgatado daqui a esse tempo de 3 meses. Então, a esse nome, eu dou o nome de montante, né? O que eu quero é o nosso montante. Então, vamos fazer a continha. Se você observar, a fórmula já está aqui. Vamos fazer a conta, vamos substituir os valores. Então, substituindo os valores, você vai perceber aqui que o capital é 800, o 1 é da fórmula, e esse I, pessoal, é a nossa taxa, que é de 0,08, por quê? Porque é 8%. 8% não é 8 sobre 100? Então é 0,08. Então tudo isso aqui, essa soma vai ficar elevada a 3. Então como é que fica quando a gente continuar a continha? Então você vai ter isso aqui, ó. 800 multiplicado por 1,08 elevado ao cubo. Mas você sabe que 1,08 elevado ao cubo é o mesmo que 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08. Que fazendo a continha nós vamos ter o quê? Olha só. Se você fizer a continha, você vai ter que isso aqui dá 1,26 aproximadamente. 1,26. E aí quando você multiplica o resultado dessa conta por 800, aí você vai ter um montante de quanto? R$ 1.007,29. Tá? Então era esse valor que a gente estava atrás de descobrir. Então R$ 1.007,29 é o valor que eu vou resgatar, é o valor que eu vou ter dessa aplicação após passar 3 meses daqueles R$800 que eu coloquei no começo. Então eu vou resgatar aqui R$ 1.007,29. Raul, se ele perguntasse qual foi os juros dessa situação, aí o juro, você vai lembrar que o juro seria o montante menos o capital. Ó. Então o juro seria os R$ 1.007,29 menos os R$800, ou seja, seria R$ 207,29, tá bom? Então vamos agora resolver, pessoal, exemplos, tá? Vamos resolver agora as questões de sala, os exemplos de sala, para que você deixe esse conteúdo aí bem fixado, você consiga entender bem direitinho, beleza? Vamos junto!